Olá pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade à nossa aula de resistência dos materiais com o assunto que é equilíbrio de corpos rígidos, certo? É uma pequena introdução, mas que já traz alguns conceitos que vai nortear a gente na resolução de alguns exercícios, certo? Eu espero que vocês compreendam bem esse assunto, prestem bem atenção e podem perguntar, tirar dúvidas na descrição do vídeo, ok? Vamos lá, uma pequena introdução sobre essa questão dos corpos rígidos, certo? Primeiro, um corpo rígido em equilíbrio estático não possui movimento de translação nem rotação. Ou seja, quando existe o equilíbrio, como o próprio nome sugere, não há nenhum movimento nesse corpo. Para resistência dos materiais, mais especificamente para o curso de edificações, a gente trabalha com corpos rígidos sendo estruturas de edificações, seja elas metálicas, de concreto, de madeira, enfim, qualquer tipo de estrutura, certo? Se esse meu corpo não sofre nenhuma rotação, nem translação, ele está em equilíbrio estático, que a gente chama, certo? Então, é uma definição mais geral do que é o equilíbrio estático, ok? As condições necessárias e suficientes para que um corpo esteja em equilíbrio estático é que a força resultante e o momento resultante sejam nulos, ou seja, o somatório de todas as forças que estejam atuando sobre um corpo, elas têm que obrigatoriamente ser igual a zero, porque esse somatório de forças igualando a zero, ele vai nos comprovar que o corpo está parado, estático, certo? E em equilíbrio, ok? Com relação aos momentos resultantes, devem ser iguais a zero. Primeiro, falar uma introdução bem rápida e simples sobre o que é momento. É uma grandeza física que traz força vezes distância. Ou seja, o momento é uma tendência de rotação de uma peça. Por exemplo, quando a gente tem algum elemento de uma catraca, por exemplo, que está girando, a gente tem uma certa rotação. Quando a gente tem alguns movimentos que eu preciso exigir uma força de uma alavanca, por exemplo, quando eu tenho uma chave de rodas que eu tenho que desparafusar um pneu de um carro, por exemplo, a força que eu estou atuando sobre aquela chave para desparafusar o pneu é gerada uma força de momento. Porque eu tenho força aplicada a uma determinada distância, que é o braço de alavanca, que a gente chama na física, né? Esse braço de alavanca é nada mais do que o comprimento dessa chave. Ou seja, o momento é uma força de tendência de rotação. Vocês vão entender ao longo das aplicações o que seria esse momento, certo? De maneira geral, o somatório das forças, preste atenção aqui, vetoriais está representado com setinha, né? A gente viu na aula anterior uma pequena introdução sobre vetores, né? Então, o somatório de todas as forças que estão atuando sobre esse corpo, ela obrigatoriamente tem que ser igual a zero, ok? Não estou dizendo que as forças são nulas, são zeros, não. Eu estou dizendo que os somatórios delas tem que dar igual a zero. Por exemplo, se eu tenho uma força de mais 3 no sentido positivo, eu tenho que ter uma força contrária, no sentido oposto, de menos 3, para que o seu somatório dê igual a zero. É isso que a gente fala quando a gente está dizendo que é o somatório das forças iguais a zero, certo? É diferente eu dizer que zero mais zero é igual a zero. Eu não tenho atribuição de força nenhuma nesse corpo. Já se eu tenho forças que os sentidos opostos se anulem, aí sim eu tenho equilíbrio, ok? Então, representando isso aqui, o que é que deve acontecer, o que é que ocorre para que o somatório das forças sejam iguais a zeros? Elas devem obedecer à equação geral do equilíbrio. A equação geral do equilíbrio é o seguinte: o somatório de todas as forças no eixo x deve ser igual a zero. O somatório de todas as forças no eixo y também deve ser igual a zero, assim como o somatório de todas as forças no eixo z também deve ser igual a zero. Então, se eu tenho o somatório dessas forças se anulando nos três eixos, né, no sistema tridimensional x, y e z, eu tenho obrigatoriamente um sistema em equilíbrio estático, ok? Esse é o princípio fundamental que a gente vai utilizar para o cálculo das equações de equilíbrio de um corpo rígido, ok? Dando prosseguimento. Aqui, como vocês percebem também a setinha novamente, né? Sentidos vetoriais, né? Então, eu tenho aqui o somatório dos momentos
com referência a um certo ponto zero, também é igual a zero. O que é que isso quer nos dizer? Que o somatório dos momentos em x tem que ser igual a zero, o somatório dos momentos em y deve ser igual a zero, assim como o somatório dos momentos em z também deve ser igual a zero, ok? Dando continuidade. Para facilitar a interpretação desses dados, digamos assim, a gente vai aprender um pouquinho sobre o que é o diagrama de corpo livre, que nada mais é do que um instrumento que vai facilitar a interpretação dessas forças e auxiliar na resolução de alguns exercícios, de algumas problemáticas envolvendo tanto vetores como principalmente o equilíbrio de um corpo rígido, certo? Para se proceder ao traçado do diagrama de corpo livre, deve ser tomados os seguintes passos. Primeiro passo, separar o corpo rígido de análise de todos os elementos, de todos os outros elementos da estrutura, certo? Se eu quero identificar aquela viga em questão, eu vou tirar aquela viga de todo o restante e vou analisar isoladamente ela, certo? Segundo passo, identificar que as forças exteriores do corpo rígido. Então, tenho que identificar todas as forças que estão atuando sobre aquele corpo que eu estou analisando. Eu separei ele e após a separação eu vou identificar todas essas forças externas que estão atuando sobre esse corpo. Terceiro passo, representar a intensidade, direção e sentido dessas forças. Vocês lembram da anterior? Intensidade, direção e sentido são características de um vetor. Então, por isso que a gente teve que ver a definição e aplicação bem simples de vetores, porque as forças serão representadas através de vetores, porque tem intensidade, direção e sentido, ok? Então, vamos aqui um exemplo. Se eu tenho um guindaste aqui, apoiado, a gente vai ver ao longo dessa aula, que é um apoio do primeiro gênero, do segundo gênero, enfim. Tem um guindaste que tem um certo ponto G, que é o seu ponto geométrico, né, de referência, onde está o centro geométrico dessa figura, desse guindaste. Ele está com uma certa distância entre sua base e está sustentando um certo peso através de uma polia, certo? O que seria essa representação do diagrama de corpo livre? Eu representar, através de vetores, todas as forças que estão atuando sobre essa estrutura. Como isso ficaria? Ficaria assim, ó. Uma força apontada para baixo, que é a gravitacional, né? Que a gente está no ponto C, no centro gravitacional dessa figura. Então, como vocês sabem, a gravidade atua no sentido para baixo, certo? Se eu tenho um determinado elemento, peso, esse peso vai tender, através da gravidade também, a atuar no sentido para baixo. Em contrapartida, a gente tem forças horizontais atuando, que é o sustento, né, a base, vamos dizer assim. Aqui é um pino nesse ponto A e um rolete nesse ponto B. A gente vai ver o que é que significa cada um desses apoios. E a gente tem em contrapartida, se eu tenho dois pesos no sentido para baixo, né, dois vetores, seja o peso gravitacional, seja um peso de elemento externo, né, que o guindaste está subindo, eu tenho que ter obrigatoriamente uma força no sentido oposto, que seria esse AY, ok? Então, a soma dessas forças em todos os sentidos, né, no x, y e z, deve ser igual a zero. Como a gente está no sistema bidimensional, não existe nenhuma força ou momento no eixo z, somente dois eixos, x e y. Se aqui eu não tenho nenhuma força atuando no sentido horizontal, em x, então obrigatoriamente ax e b são igual a zero, ok? Porque a somatória desses valores tem que ser nulo. E como a gente tem nesse exemplo um peso virado para baixo e uma força gravitacional atuando para baixo, eu tenho que obrigatoriamente contrapor ou igualar essas forças. Então, o somatório dessas duas forças vai ter que obrigatoriamente ser igual ao AY. Porque o AY mais essas forças no sentido para baixo, os somatórios dela deve ser igual a zero. Por isso que o AY tem a mesma intensidade dessas duas forças somadas, porém com sentido diferente. Ok? Essa questão de diagrama de corpo livre vai auxiliar bastante na resolução dos exercícios. Vocês vão ver mais para frente, ok? Seria esse equilíbrio em 2D, certo? Que é uma pequena introdução que a gente vai ter para vocês terem um pouquinho de noção como é trabalhado essas questões
e o que a gente precisa compreender a princípio para desenvolver esses problemas, certo? Primeiro, considerando que o equilíbrio de estruturas bidimensionais, as forças que atuam nessas estruturas estão contidas em um plano bidimensional. Isso é óbvio. Se a gente está trabalhando com equilíbrio em 2D, então a gente vai trabalhar somente com plano bidimensional, em 2 dimensões. Geralmente a gente vai chamar de x e y essas coordenadas, ok? As reações exercidas sobre as estruturas também estão contidas no mesmo plano e podem ser divididas em 3 tipos de apoio, que se equivalem ao número de incógnitas que representam. Ou seja, as reações que na figura anterior é representado por essas duas letrinhas aqui, A e B, também deve estar no mesmo plano bidimensional, certo? Então, vamos dar continuidade. Essas três reações de apoio, que é uma das principais características que a gente vai calcular ao longo dessa disciplina, são reações de apoio, elas são denominadas de, a primeira, apoio simples ou de primeiro grau, geralmente elas são rolete, tem entre parênteses aí representado, certo? O apoio duplo ou de segundo grau, que geralmente é classificado como um pino, e o apoio triplo ou de terceiro grau, que geralmente é classificado como um engaste. A gente vai ver cada uma delas agora. O apoio simples de primeiro grau, que a gente chama de rolete, ela é caracterizada pela restrição somente de um dos movimentos, ou seja, um dos apoios permite a rotação da peça e a deslocabilidade, seja no sentido de x, seja no sentido de y. O que é que quer dizer com isso, professor? Seguinte, se eu tenho esse apoio, ele pode ser representado de duas maneiras, ou um triângulo. O triângulo, pessoal, geralmente é representado por apoio, certo? Quando vocês veem nos exemplos que a gente vai fazer um triângulozinho aparecendo, geralmente é um apoio, certo? Se ela vem com as bolinhas embaixo, significa dizer que é um rolete. Ou então ela pode vir só com um vazio, só um traço em branco embaixo, certo? O que é que isso quer dizer? Quando eu desenho aqui, a minha estrutura está apoiada sobre esse triângulo, sobre esse apoio, eu só vou ter uma reação de apoio, só vai ter uma restrição. O grau desses apoios significa a quantidade de restrições. Se é do primeiro grau, eu só tenho uma restrição. O que isso quer dizer? Que a minha peça que está aqui em cima desse apoio, ela não pode se mover na vertical, obviamente, porque a setinha amarela aqui está restringindo, mas ela pode tranquilamente se locomover na horizontal, ela está livre na horizontal, e também ela pode rotacionar, ok? Sofrer momento. Então, como ela pode rotacionar e ela pode se mover na horizontal, consequentemente ela só tem uma restrição, que é o apoio simples do primeiro grau, certo? Essa representatividade aqui a gente chama de rolete, que são os equipamentos que permitem a translação no sentido horizontal, mas impedem os movimentos verticais, nesse exemplo, ok? Permite que a peça se rotacione, né, sofra rotação, e que ela se desloque no plano horizontal, mas impede que a peça se desloque no plano vertical, ok? Esse é o tipo de apoio mais simples. O segundo apoio, pessoal, apoio duplo ou de segundo grau, que a gente classifica como pino. Ela é caracterizada pela restrição de dois movimentos, ou seja, a gente já viu a evolução, né? O anterior só restringia um movimento, certo? Já o de segundo grau, ela restringe dois movimentos, ou seja, é um apoio que permite apenas a rotação da peça, mas não a deslocabilidade, em nenhum dos sentidos, nem x nem y. Vamos ver a imagem aqui para ilustrar. A representação gráfica dela, como eu falei para vocês, é um triângulozinho, né? E ela tem essa achura, esse tracejado na sua base, que significa dizer que ele é um pino, ele está preso a essa base. Qualquer elemento, qualquer viga, enfim, qualquer elemento que tiver em cima dessa base, ela não pode se locomover pela horizontal, está restrita aqui, né, por essa setinha, e também não pode, assim como a anterior, se locomover na vertical. O que é que pode acontecer? Ela pode simplesmente rotacionar, certo? Se eu estou fixo aqui um pino, essa outra base, uma cancela, por exemplo, uma cancela é uma cancela que eu falo, aquela de estacionamento, por exemplo, do shopping. Quando a gente vai entrar no shopping, a cancela suspende ou baixa, né? Então, ela está fixa por um pino, mas a outra parte dessa cancela pode levantar e pode baixar, ou seja, pode sofrer rotação.
porém ela não pode se locomover no sentido horizontal nem vertical. Por isso que é classificada como apoio de segundo gênero ou segundo grau, ok? E o apoio triplo, pessoal, é um engaste ou de terceiro grau. Ela é dos três movimentos o que tem mais restrições. Ela é caracterizada pela restrição total dos movimentos, seja de rotação ou seja de deslocabilidade, que é desses deslocamentos, tanto em x quanto em y, em qualquer dos sentidos, ok? Então, representando isso aqui, ó, a nosso elemento, geralmente ele é representado por um traço na vertical, certo? Com essas achurazinhas. E aqui, em amarelo, como nas imagens anteriores, está representado quais as restrições. É como se uma viga tivesse colocado na parede, por exemplo. Uma viga inserida numa parede, ela nem pode se mover verticalmente, com a setinha para cima, nem pode se mover horizontalmente e também não pode rotacionar, que é essa representação de um momento, essa setinha curva aqui. Então, nesse caso, ela impede os três movimentos. Que no caso, por exemplo, quando a gente tem uma ponte em balanço, uma varanda, geralmente varandas de edificações, elas são engastadas, porque ela não tem nenhum apoio do outro lado e ela restringe o movimento na horizontal, na vertical e o sentido de rotação. Então ela restringe os três movimentos, certo? Por enquanto, a gente vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham compreendido esse assunto e até mais com a nossa próxima aula de resistência, ok?